Esta é a matéria Liderança Cristã. Estamos pensando, à luz das Escrituras, à luz daquilo que nós já sabemos a respeito da teologia, aquilo que já vimos no decorrer do curso até agora, estamos pensando o tema liderança. E não tem como falarmos sobre liderança cristã sem falarmos sobre a igreja. E é sobre isso que eu gostaria de rapidamente discorrer com vocês acerca da igreja hoje. Na verdade, nós temos um pouco de dificuldade em pensar nessa questão do hoje, porque estamos em um mundo em constante mudanças, há tantas coisas, temos tecnologia, há um acúmulo muito grande de informações, nós somos bombardeados a todo momento por informações. Na verdade, o cérebro, digamos assim, do homem moderno, ele funciona num ritmo diferente de, por exemplo, do período em que viveram os nossos avós. Então nós temos um pouquinho de dificuldade de pensar na igreja hoje comparada, por exemplo, à igreja de 100 anos atrás. Use um pouquinho da sua imaginação, vamos tentar pensar em como era o mundo há 100 anos atrás, certo? No final do século XIX e início do século XX. Era um mundo totalmente diferente. Nós não tínhamos toda essa tecnologia. Muito daquilo que hoje nós vemos como grandes cidades eram pequenos vilarejos. A população da terra era menor. E era um período onde as pessoas ainda viajavam longas distâncias usando cavalo, charrete, coisa parecida. A comunicação, então, nem se fala. As pessoas, para se comunicar, ainda usavam carta, telegrama, enfim. O mundo de 100 anos atrás é totalmente diferente do mundo hoje. A população explodiu. Hoje nós estamos aí com uma população de 7 bilhões de seres humanos no planeta. E, obviamente, a igreja hoje é totalmente diferente da igreja de um século atrás. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. E vamos pensar de uma forma positiva, de uma forma, digamos assim, mais fundamentada em estatísticas e procurar ver, então, a situação da igreja hoje. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos um discurso pessimista, dizendo que a igreja é uma instituição falida, que a igreja está morrendo, que a igreja na Europa está morrendo, que a igreja nos Estados Unidos também está no mesmo processo de esvaziamento. E as pessoas que falam isso, elas falam sem, talvez, quem sabe, conhecer a realidade de uma forma mais profunda. Sim, se você for na Europa, você vai encontrar antigos templos que foram transformados em outra coisa, foram transformados em prédio de apartamento, foram transformados em boate, em danceteria, em clubes, etc, etc. Se você for aos Estados Unidos, você vai encontrar também em alguns lugares templos belíssimos, imensos, com praticamente um pequenino grupo de pessoas ali dentro. E então, aqueles que gostam de anunciar sempre a derrota final, sei lá o que, eles olham para isso e passam a informação de que a igreja está vivendo um dos seus piores momentos. Falar isso é dar um atestado de falta de informação. Sim, se você for na Europa, você vai encontrar templos, principalmente na Inglaterra, templos que foram transformados em outra coisa.
Mas se mesmo na Inglaterra você procurar cuidadosamente, você vai encontrar uma igreja nova, você vai encontrar ministérios abençoados por Deus, você vai encontrar expressões novas da Igreja de Cristo que não estão naqueles antigos templos medievais, mas estão funcionando em outras estruturas, outros salões, locais onde você tem uma estrutura mais moderna, mais contemporânea. Mesmo em países como Inglaterra e outros países da Europa, você encontra sinais vibrantes da obra do Espírito Santo. Você encontra jovens apaixonados por Cristo, pessoas sendo vocacionadas pelo ministério. E o que é mais maravilhoso, você encontra pessoas buscando uma nova linguagem, uma nova maneira de falar para este mundo no qual nós estamos vivendo. O problema é quando as pessoas olham para a igreja hoje e querem tratar a igreja hoje da mesma forma que o meu avô, que viveu lá no interior das Minas Gerais, no Brasil, cuidava da igreja na pequenina cidade onde ele morava. Nós precisamos entender que o mundo mudou. E a igreja tem dado mostras de vitalidade, porque a vitalidade não está na instituição, a vitalidade está em Cristo. Tive a oportunidade de morar por alguns meses na Holanda, e lá eu conheci uma igreja nova, ou seja, não é uma igreja histórica, ou seja, não tem um grande templo, mas é uma igreja que já está com mais de 2.000 pessoas frequentando. E eu estou falando de Amsterdã, uma cidade com aquela multidiversidade em todos os aspectos que você pode imaginar. Mas o que ocorre com a igreja hoje é que, há um século atrás, a igreja ela estava localizada, digamos assim, centralizada mais no hemisfério norte. Século XIX foi um século abençoado, muitos missionários saíram dos Estados Unidos, saíram de países europeus e percorreram e alcançaram nações distantes. Hoje o que nós vemos é Deus restaurando e abençoando o hemisfério norte, mas hoje nós vemos uma inversão dos polos da igreja. E quando você olha para o hemisfério sul, que há 100 anos atrás tinha pouca coisa, hoje você encontra uma igreja vibrante. Exemplo, você sabia que hoje no Brasil existem mais presbiterianos do que nos Estados Unidos? É um dado interessante, né? Ou seja, o presbiterianismo, ele saiu dos Estados Unidos através de Ashbel Simonton e alcançou o Brasil, mas hoje no Brasil, somando as denominações presbiterianas, há mais presbiterianos do que nos Estados Unidos. Uma outra curiosidade, você sabia que, por exemplo, na África, aos domingos, você tem mais anglicanos reunidos e louvando ao Senhor em igrejas anglicanas do que na própria Inglaterra? São apenas alguns exemplos, e olha que eu citei aqui dois nomes, duas denominações históricas conhecidas, mas o que é que nós vamos dizer de tantas e tantas outras expressões da igreja? E aqui eu estou falando de expressões saudáveis. A gente sabe, tem muita coisa em nome de Cristo e muita coisa que se apresenta como igreja que só Deus, só Jesus Cristo mesmo, lá no dia do julgamento é que vai dar a palavra final. Mas nós temos sim muitas igrejas novas, nomes novos, expressões novas do corpo de Cristo, porque é a igreja de Cristo. E isso nós vemos acontecendo hoje na América do Sul, nós vemos no continente africano e mais recentemente
nós temos visto um grande mover do Espírito Santo no Oriente Médio e naquilo que chamávamos até poucas décadas atrás do cinturão muçulmano islâmico. São países do norte da África, do Oriente Médio, onde a igreja está crescendo. Nós não temos hoje ferramentas para estabelecer o número exato de pessoas que participam da Igreja de Cristo. Isso porque há países onde a igreja continua sendo, como foi no passado, no período da Guerra Fria, continua sendo uma igreja subterrânea, uma igreja invisível, mas uma igreja que está mais viva do que nunca. Então, o objetivo da nossa palavra, no início dessa aula e as aulas subsequentes, você vai estar ouvindo isso do professor Elias Dantas, é entender que a igreja está muito bem. Nós estamos, sim, no momento onde há perseguições, há até aqueles que pagam com a própria vida o preço do seu amor por Jesus, ou seja, são literalmente fiéis até a morte. Sim, estamos passando por esse momento, mas estamos passando por um momento no qual Cristo está edificando a sua igreja. Uma igreja viva que precisa de líderes bem formados, precisa de líderes cujo coração esteja nas mãos do Senhor. Precisam de líderes que estejam compreendendo esse novo momento. O momento de uma igreja que é predominantemente jovem, uma igreja que vive num mundo novo, um mundo cheio de possibilidades, possibilidades que podem ser usadas por você que é líder, usadas por você para não apenas organizar o seu trabalho, mas para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar o Evangelho até os confins da terra e para cuidar, liderar, pastorear com o coração, com amor, carinho e eficiência aquelas pessoas que Deus confiar a você. Deus nos tem dado o privilégio de servir aos irmãos ao redor do mundo, pastores de mega igrejas, igrejas de 1 milhão de membros até 3 mil é o mínimo. É uma coisa linda o que anda acontecendo ao redor do mundo. Quer dizer, nunca antes a igreja esteve tão presente e atuante no mundo. Ninguém detém, é obra santa. A causa é do Senhor. Então, começamos essa rede há agora quase 10 anos. É uma rede de pastores de grandes igrejas. A maior igreja do mundo hoje é na Nigéria. É uma igreja que o templo tem 1,5 km de frente por 800 metros de fundo do templo. Todo domingo reúne 1 milhão de pessoas lá, pastor Adebaye. É tanta gente que quando ele faz um apelo, tem os carrinhos de golfe elétrico para trazer o pessoal para frente. Porque se o cara estiver lá no canto, é 1,5 km para chegar no meio. Então, é uma coisa tremenda, Ele era um matemático, um PhD, que Deus chamou para ser pastor. Tem quase 2 metros de altura. Está lá na batalha, a igreja dele plantando muitas outras igrejas. Uma maravilha. E o templo não está dando. Então, eles compraram agora uma tenda para mais 30 mil pessoas quando lota. Então, digamos aí, todo domingo tem 1.030.000. Então, onde a gente tem ido, tem visto cada coisa maravilhosa. Então, essa semana que vem, sábado, nós estamos saindo para a reunião do capítulo. O ministério chama-se Global Kingdom Partnerships Network. Nós não temos orçamento, nós não temos diretoria, não elegemos ninguém, não temos nem o website. Se você for na Google e pôr o nome Global Kingdom Partnerships Network, não vai aparecer nada. Porque ninguém ali precisa de promoção extra, todo mundo já tem promoção demais. Ali é um lugar de muita baixa visibilidade para líderes de alta visibilidade. Então, hoje envolve pastores, é uma das redes, a outra rede é pastor de jovens, vai se reunir agora na Malásia, 100 pastores,
liderando jovens, que jovens é o grande desafio da igreja. Porque não há avivamento na história da igreja que começou com o idoso. O idoso só sonha, só quer saber de céu, já está na hora de ir e tal. É aquela... Não é isso mesmo? Já deu tudo, né? Aquela coisa. É isso aí. A Bíblia... Não, minha irmã. A senhora está daquelas que quer ficar mais um pouco. Faz muito bem, é isso aí. Mas, em geral, eu fico pensando naquele texto de Joel, diz assim, os jovens terão visão e os idosos terão sonho. O sonho é o resultado de uma boa cama. Eu já estou naquela fase do sonho. Então, o jovem Calvino, fundador do presbiterianismo, quando escreveu as Institutas, ele começou a escrever as Institutas, ele tinha 23 anos. Jesus, quando começou a pregar, tinha 29. Todo dia indica que Pedro tinha 23, André tinha 19. Não é interessante? Uma igreja que não entende isso aí é fadada a virar uma igreja de dinossauro. Não tem jeito. Ela fossiliza. O futuro e o presente da igreja e o passado sempre teve no vigor, não no conhecimento. No vigor sempre teve com a moçada. O João escreveu assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Tudo coisa prática e ativa. Pais, eu vos escolhi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Passiva. Nós temos o conhecimento, os mais idosos, nós temos a responsabilidade de passar esse conhecimento para eles. Sem o conhecimento, fica só agitação. Mas o vigor, o caminhar da igreja, o entusiasmo da igreja, o avivamento na vida da igreja, está com eles. E muitas igrejas esquecem isso e elas viram igrejas de dinossauro. Eu lá nos Estados Unidos, eu dirijo uma universidade. São 5.000 alunos. Existe há 132 anos. É chamada Universidade Cristã, como o Mackenzie. Temos 25 bacharelados, 13 mestrados, vários doutorados. É chamada Nyack College. Então, ali perto tem uma igreja presbiteriana, ou reformada, tem 240 anos a igreja. Ela é mais idosa do que os Estados Unidos, como país, não? Porque foi colonizada, aquela parte foi colonizada de Nova York pelos holandeses. E a nossa faculdade de enfermagem, ela é parceira do hospital da nossa cidade, fica pertinho, na IAC. E o tesoureiro do hospital, o diretor financeiro do hospital, é presbítero numa igreja reformada, presbiteriana, ali perto. Eu sempre dirigia, passava pela frente, e ele disse, doutor Dantas, você não gostaria de pregar na nossa igreja aí? Nós estamos procurando um pastor, e enquanto isso, o senhor não quer pregar? E eu disse, olha, eu viajo muito, todos os anos eu estou aí fora, 5, 6 meses por ano. Mas eu aceito, eu vou lá. Quando eu estiver aqui, eu prego. Eu posso assumir o compromisso de 1 ano pregando 2 vezes na sua igreja por mês. Tá bom assim? Quando vocês arrumam um pastor, ele falou, tá bom. E eu esqueci de perguntar como é que era a igreja, porque eu via tão bonita, um estilo suíço, lindo. Primeiro dia que eu chego na igreja, eu tive um choque que quase desmaiei. Restava 23 velhinhos na igreja, o mais jovem, 78 anos. Eu nunca ajudei uma igreja tão perto do céu. Não é uma coisa triste? E todos os dias na frente, feliz porque tinha 28 lá, mas triste porque tinha 570 lugares. E todos os dias passavam 100.000 pessoas na frente da igreja, indo e vindo para o trabalho. E aí, nos carros, e aquela igreja patrimônio, quando a gente perde a mocidade na igreja, a gente vai se tornando um gueto. E aí a gente, para sobreviver, arruma desculpas. Diz, a mocidade hoje não quer mais saber e tal. E a gente, na verdade, a gente esquece que um dia a gente foi jovem. E que o povo, os mais velhos, tinham algumas restrições em relação a gente também.
Então, mas o vigor está aí. Está aí. Não é uma coisa interessante? O que é que vocês acham? Então, a igreja tem que ser multigerencial. Olha, essa igreja, eu só aguentei ficar 11 anos lá, para falar a verdade. 11 meses, para falar a verdade. Eu dei a eles meu telefone de base e deixei o meu celular só para... Quando só eles tinham meu telefone de base em casa. Quando o telefone tocava, eu me arrepiava, fui ficando doente. Porque toda conversa na igreja era câncer, era reumatismo, era catarata, era alguém que foi internado, alguém caiu, quebrou o osso da perna. Eu falei, eu virei um pastor coveiro por 11 meses. Eu falei, meu Deus. E aí tentei fazer um movimento de música, descobrindo seu talento, com a moçada das escolas, porque atrás ficava a escola de quinta, oitava série, pertinho ficava... Arrumamos até prêmios, conseguimos o apoio do jornal, vamos fazer, encheu de jovem lá um dia, depois a liderança da igreja falou, nunca mais, foi muito barulho. Do barulho, claro, tudo com problema de ouvido. Então, mas aí, o que eles queriam era morrer com decência. Queriam alguém para fazer o enterro deles. Queria alguém para dizer, morri. Isso é uma vergonha, é uma tragédia. E uma igreja que não entende isso aí, ela vai se fossilizando. Ela vai se distanciando da efervescência cultural e entusiasmo de uma sociedade que não está, em geral, com os mais idosos, porque a gente já deu muita coisa. A gente agora a gente guarda o conhecimento para passar para eles. E o equilíbrio, a sabedoria. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada parte é indispensável. Mas então, eu nem sei por que estou falando isso aí, mas estou falando, né? Então, eu acho que eu estava falando de trazer um abraço, não é isso? Então, trago um abraço da igreja que está muito viva, lá na Ruanda, onde estamos indo daqui uns dias. A Ruanda foi destruída por genocídio, lembra? Na década de 90. O tribalismo entre cristãos, porque 98% da população cristã, o pessoal matava com machado, mataram 1 milhão, cristão matando cristão, 1 milhão de pessoas mortas em 3 meses na Ruanda. Existe lá a catedral, você sabe, são 2 tribos no país, os Hutus e os Tutsis. Quando os franceses saíram de lá, eles são mágicos da perversidade, os franceses colonialistas. Eles deixaram as forças armadas e o poder político na mão dos Hutus, que era a minoria, mas foi a tribo que aceitou a pregação católica deles lá. Os Tutsis, maioria, ficaram sem poder nenhum e eram os pentecostais, a maioria deles. Levou 17 anos, estourou a coisa, foi uma coisa terrível. Existe um memorial do genocídio, é a catedral. Você já imaginou, o cardeal mandou uma diretiva, acharam a carta para todos os bispos, instruindo para que abrissem as igrejas, lotasse de gente, e principalmente velhos, mulheres grávidas ou mulheres com filhos pequenos, quando tivesse cheio, chamasse o exército para matar todos eles, dentro da igreja. O tribalismo é uma miséria. O cristianismo é uma das fraquezas nossas. Nós não gostamos dos outros aspectos do cristianismo. Nós temos a nossa tribo, nós temos a nossa tribo presbiteriana, a tribo da igreja, a tribo da cidade, a tribo do presbitério, a tribo do síndico, a tribo nacional, e existe a tribo batista, a tribo assembleia, a tribo congregacional, a tribo católica, a tribo Brasil praquista, e as tribos não gostam uma da outra. E aí vira a nossa fraqueza. Então, uns anos atrás, lá na Ruanda, aconteceu isso aí. Quando o genocídio acabou, já imaginou? 1 milhão de pessoas num país de 4 milhões, massacrados, cabeça cortada, eles abriam a barriga das mulheres grávidas. Meu Deus do céu, e ainda cantando louvores. Só se fosse para o demônio, uma coisa dessa. Quando o genocídio acabou, porque vieram as tropas no final, aquela coisa, houve um arrependimento nacional tão profundo, e o movimento de restauração
liderado pelas igrejas pentecostais do país. A Ruanda hoje é um país completamente diferente. É o segundo país mais limpo do mundo, no meio da África Oriental. Não vê uma sujeira em canto nenhum, descobriram minério, as ruas são todas pavimentadas. Vale a pena um passeio àquele país. E o pastor da rede lá é o pastor Paul Gituasa. É uma igreja de umas 18 mil pessoas. E ele me pede aonde eu vou para dar um abraço em nome da igreja da Ruanda. Então eu trago aqui um abraço da igreja da Ruanda para a igreja brasileira. Amém? Louve a Deus, porque das cinzas foi um verdadeiro fênix espiritual. Deus levantou a nação de novo. E agora eles não querem mais saber do tribalismo. Você chegar lá e falar de Hutu e falar de Tutsi, você briga com a turma. Fala, nós somos uma nação e nós somos 95% do povo é cristão. Não é uma coisa linda? Maravilha, é uma maravilha. Então, igreja na Ruanda. Mas a gente começou isso aí 10 anos atrás, fruto da minha própria necessidade. Sou um brasileiro, vocês sabem, já preguei nessa igreja aqui muitas vezes. Na década de 80 eu preguei 4 anos seguidos no aniversário da igreja. Alguém daquela época lembra, não? Ficava hospedado aqui na casa do companheiro, comendo linguiça. É isso aí, companheiro. É isso. Pregávamos aqui, acho que a igreja encheu a paciência com a gente. E de 88 para cá não me convidou mais nenhuma vez. Mas, saindo do Brasil, a gente foi trabalhar no exterior. E ali estudamos e tudo. E Deus nos deu uma oportunidade única. Foi ser pastor de uma igreja de 5 mil pessoas americanas, onde era membro Ronald Reagan, o presidente Ronald Reagan, a família dele toda era membro da nossa igreja. E onde tinha mais de 2.000 atores de Hollywood e diretores de Hollywood. Alguns muito famosos. A turma da minha época, lembra de Raquel Welch, desse nome? Lembra? Raquel Welch se converteu. Morgan Freeman, membro da igreja. Então, um bocado de gente maravilhosa, trabalhando ali. E quando você está numa igreja de tal influência, você fica muito sozinho. Então, não tem muitos pares para você dialogar, ser amigo. A liderança, especialmente no topo da pirâmide, é uma área de um ar muito rarefeito, não tem muita gente lá no topo. Então, eu disse, olha, se Deus me der a graça, eu gostaria muito de começar uma rede para pastores e líderes estratégicos ao redor do mundo. E ali tudo começou. A gente conversou com alguns pastores, um pastor presbiteriano do Cairo, cuja igreja tem 7 mil membros, é a maior igreja árabe do mundo. Lá no centro do Cairo, no meio da Revolução, Samer Maurício é um médico. Conversamos com alguns outros, eles eram líderes de muita integridade, e eles disseram, nós precisamos disso demais. Estamos prontos. Não se fala em dinheiro, não se elege ninguém, não tem diretoria, não tem cada um paga a sua própria despesa, mas hoje envolve 18 milhões de evangélicos ao redor do mundo. E mais ou menos 400 pastores de grandes igrejas e 17 mil pastores debaixo da liderança desses 400 pastores. E agora começamos também a rede de homens de negócio, mulheres de negócio. George Bush faz parte dela, o presidente da Coreia. Nos reunimos lá em Orlando. Agora, porque também são gente muito solitária, que tem um medo de igreja que vocês nem imaginam. Porque quanto mais grana e influência a pessoa tem, mais as igrejas veem a pessoa como um cheque bancário. E exploram esses indivíduos. Então, quando tem um rico crente, os pastores já veem aquele indivíduo como dinheiro para projeto. Vê como um cifrão. Então, a gente descobriu que essas pessoas de grande coração, gente boa demais, eles precisavam de uma rede de apoio, todo mundo muito interessado. Então, começamos isso aí, reunimos-nos pela primeira vez em Orlando, vamos nos reunir em Singapura o ano que vem, orem por isso. Mas eles já fizeram, eu os desafiei a um compromisso de $1 bilhão. Porque são gente que querem deixar um legado. $1 bilhão para a gente construir o Sudão do Sul, que é um país que acabou de ser criado,
e 98% cristão, perdeu quase 1 milhão de pessoas, porque os árabes do norte mataram, não tem nada, o país inteiro tem um hospital de campanha, o país inteiro tem 50 quilômetros de estrada, um país, mas está cheio de riqueza, e manteve a fé. Você vai lá, você vê um entusiasmo, você vê, nós presbiterianos, a maior denominação lá é a nossa. E a gente aqui às vezes nem sabe disso. Então eu disse, por que não? Vamos lá. Há um irmão na rede que ele tem uma refinaria de petróleo na Indonésia. Crente. E eu disse, rapaz, está cheio de óleo lá, vai lá e monta uma, dá emprego para aquele povo, ganhe bastante dinheiro. Porque tem muito óleo. Se você não for, os árabes vão. Eles vão junto com as mesquitas. Então vai lá, constrói e dá emprego, etc. E aí as igrejas vão junto, o povo melhora de vida, a gente vai ajudar a plantar a igreja lá, que vamos trazer todo mundo junto. Orem por isso, é 2016. É isso aí, conto com as suas orações. Mas o assunto da gente aqui hoje é liderança. É talvez uma das coisas mais importantes e menos tratadas na igreja. Que há um sentido em que todos nós somos líderes. Dizem que o cara chegou no céu, tinha uma fila de 5 quilômetros de homem, e uma fila de um homem. Aí ele pergunta para aquela fila de 5 quilômetros de homem, quem são vocês? Eles falaram, nós somos homens que na terra fomos mandados por mulher. Gente... Aí ele chega naquele de um e pergunta, e você, o que é que está fazendo aqui? Ele falou, rapaz, nem sei, minha mulher mandou e eu vim. Todo mundo manda em alguém, todo mundo influencia alguém, tá certo ou não? Não existe pessoas em posição de liderança, mas liderança é muito mais que uma posição, liderança é uma influência. Nesse sentido, todo mundo lidera alguém. Você pode não ter uma posição de liderança, mas alguém você influencia. Todo mundo influencia alguém. Então, é um assunto absolutamente indispensável. Há uma igreja na Uganda chamada Watoto Church. O pastor chama-se Gary Skinner. Dá uma olhadinha nesse website dele. WATOTO é o nome da igreja, Watoto. Essa igreja, ela viu a AIDS, você sabe, a AIDS afeta na Uganda quase 30% da população. É uma obra diabólica. 90% da população se diz cristã, mas há a falta de discipulado e de boa liderança sólida, leva coisas absurdas a acontecerem lá. Depois eu encontrei umas crianças num dos orfanatos lá, que tem família, mas não vão para a casa delas lá, porque nas igrejas passou essa obra maligna de que se você estuprar uma menina e você tiver AIDS, você é curado. Coisa miserável. E é uma coisa terrível, ainda se diz cristão. Então, essa igreja resolveu, como aí morre muita gente de AIDS, essa igreja resolveu começar a adotar as crianças. É a única igreja no mundo que recebeu formalmente o direito de adotar crianças. E eles são parte do princípio. Nós não queremos... Eles têm 15 mil crianças adotadas, para esse ter. A igreja. Mas eles adotam em vilas, eles criam vilas. E eles põem uma família para cada 12, um casal para cada 12 crianças. Eles, na verdade, estão dando família, casal crente, firme, para criar aquelas crianças. E tem um dos corais mais famosos do mundo infantil. O Atoto já veio no Brasil, inclusive, esse coral. Todo mundo que ouve isso, né? Já deve ter escutado falar. Então, o lema da igreja é: cada criança é um líder. Cada membro é um líder. Ele falando para a gente lá na reunião da rede na África do Sul, ele falou, a razão de sermos bem-sucedidos nesta área, que é o modelo mais maravilhoso de adoção de crianças ao redor do mundo. Ele falou, a razão de sermos bem-sucedidos, porque começou 20 anos atrás, agora tem deputados que eram crianças. Ele falou, é porque nós não aceitamos
a ideia de dizer que não estamos desenvolvendo um líder em potencial. Todo mundo é líder, todo mundo influencia alguém. Alguns têm a posição de liderança, mas todos nós influenciamos alguém. Faz sentido? Ah, bom, então é um assunto fenomenal. Outra coisa, ninguém sobe sozinho, nem ninguém desce sozinho. Liderança sempre envolve outras pessoas. Então é um ato de muito, deixa a gente na perspectiva própria, humilde, porque a gente só é líder porque outros aceitam a nossa liderança. Porque se a turma não quiser, cai fora, a gente fica sozinho. Então esse negócio de ditador não funciona. Liderança tem que ser, a gente tem que ter a plataforma própria. A gente é abençoado de cima e a gente é abençoado de baixo, quando o povo aceita a gente. Então isso mantém a gente numa posição humilde. Porque Deus não nos chamou para sermos dominadores daqueles que nos foram confiados, mas servos. Essa aqui é a coisa. Então olha para esse quadro aqui. Quantos quadrados você está vendo? 20 segundos para você me dar uma resposta. 30 segundos. Espera aí, não precisa dizer agora não, só dá uma olhadinha. Quantos quadrados tem aí? Vamos lá. Quantos acharam 12 quadrados aí? Imagina que tudo é quadrado aí. 12. 19? Você achou 19? Ô, herói, viu? Alguém 12, 19, alguém achou mais? 23, 13? Hã? 15? 15. Mais alguém quer ter alguma opinião? 19. Então chegamos aí até agora 23 até 12, não é isso? Alguém mais tem alguma opinião? 18. Vai contando aí, irmão, vai contando aí. Quantos você deu aí o seu? Eu mostrei esse quadro numa reunião de professores de matemática. E tinha um chinês que falou, eu vejo quantos eu quiser. Falei, quantos mil você quer que eu veja aí? Porque é só dividir isso por isso, por isso, por isso. Eu tenho tantos quadrados aí quanto eu queira ver. E ele estava certo. Porque a gente vê o que a gente é treinado para ver. Então, por exemplo, todos os dias, se você lê o Jornal da Cidade, você assiste televisão por 1 hora e você dirige uns 20 minutos para ir trabalhar, você deve ver pelo menos uns 300 anúncios. Mas você só lembra de 1 ou 2 deles. Por que isso acontece? É porque a gente é muito seletivo, a gente só lembra daquilo que a gente só vê o que a gente quer ver. Está seguindo comigo ou não? Então, liderança é um assunto tão fundamental que não há igreja estável sem liderança estável. Então, a gente é tão fundamental que a gente precisa desenvolver os olhos da liderança da igreja. A gente precisa, olhos de liderança são aqueles que veem o que ninguém mais vê. Então, você pode ver quantos quadrados você queira aí, desde que você tenha os seus olhos treinados para ver. Por exemplo, aí, onde é que está a seta? Quem consegue ver uma seta aí? Tem alguma seta aí ou não? Viu a seta? Alguém não está vendo nenhuma seta aí ou não? Quem não conseguiu ver seta? Você está vendo uma seta para cima? Você deve estar com bipolaridade aí. Olha aí, ó. Está vendo aqui, ó? Viu? Então, o olho tem que ser treinado para ver. Tudo na vida é assim. Então, nesses 3 dias, a gente vai estar tratando da questão de liderança. Vamos treinar os nossos olhos para ver algumas coisas que talvez a gente não tivesse visto ainda. O tema é liderança. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que é ser um líder. Porque pode procurar o livro que você quiser. Você vai ver que a coisa mais difícil é a definição de um líder. Tem muita definição de liderança, mas da pessoa, do líder ou da líder, não. Olha, eu procurei, eu pesquisei, eu escrevi um livro sobre isso, está disponível aí, chama-se O Desafio da Liderança. Tem 2 livros, na verdade.
O Desafio da Liderança e Alcançando as Alturas, publicados pela editora Aleluia, da Presbiteriana Renovada. Então, você procura em todo canto, fala tudo da tarefa da liderança. Liderança é isso, liderança é aquilo, mas da pessoa do líder, não há. Eu, curioso, depois de muito tempo, demos essa definição. Vamos ler todos juntos? O que é um líder? Um líder é uma pessoa com capacidade e responsabilidades dadas por Deus e que influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos seus propósitos para o grupo. Isso é uma definição muito importante. Porque o líder é uma pessoa com capacidades e responsabilidades dadas por Deus. Quer dizer, até os talentos naturais que a gente tem são dados por Deus. Quando falamos de capacidade, estamos falando de dons espirituais, talentos naturais e habilidades adquiridas, aquilo que você estuda. Líder na marra não dá. Dá uma olhadinha. Tem um cara na internet que está escrito, a Bíblia fala, a Bíblia diz. Já viu isso aí ou não? A Bíblia é um líder. Ele está lá, mas é a confusão personificada. É uma coisa horrível, é divertido e ridículo ao mesmo tempo. Quer dizer, ele pode ter o talento de liderança, ele pode ter até um dom de liderança, mas ele não obteve as ferramentas que implicam em muito estudo e muita dedicação. Então, é esse conjunto de habilidades naturais, dons espirituais e treinamento rigoroso que queremos dizer com capacidades dadas por Deus. Liderança é também uma responsabilidade dada por Deus. Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta de todo líder. Alguns colegas por aí afora eu tenho visto, pastores, presbíteros, diáconos, presidente de mocidade, presidente de SAF, judiam dos outros. Judiam na liderança. Tratam os outros como capacho. Põe os outros para baixo, criticam, falam mal. Deus vai pedir conta. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: não tenha pressa de se tornar um líder, porque tem muita condenação na liderança. Você já pensou? A coisa é complicada, porque você nunca desgraça uma pessoa sozinha. Lembra daquele Jimmy Swaggart? Lembra? Alguém lembra de Jimmy Swaggart? O cara veio para o Brasil com 2 aeroplanos, 2 Boeing, um lotado de gente e outro de equipamento. Ele, no mesma semana, estava pregando no Brasil João Paulo II. João Paulo II pregou para 80 mil pessoas em Mato Grosso, Cuiabá. Ele pregou para 200 mil no Maracanã. Era famoso no mundo inteiro. Foi pego com bêbado, drogado e com prostituta em Las Vegas. Hoje, a igreja dele tinha mais de 10 mil pessoas. Hoje é deplorável, ele chora na televisão. Um ator chora, ele tem um programinha de meia hora por semana pedindo dinheiro. Me ajude, me ajude, me ajude. Uma coisa vergonhosa, porque ninguém sobe sozinho, nem ninguém desce sozinho. Por isso, quando a gente sobe na liderança, a gente, na área de influenciar e abençoar outros, é sempre porque gente está aceitando a gente. Então, a glória é dada a Deus e a gente mantém-se na posição de gratidão às pessoas. Mas quando a gente desce, todos nós conhecemos líderes que caíram, não conhecemos? E também conhecemos muita gente que foi machucada por eles, não conhecemos? Por isso, Tiago diz assim: não se apresse em ser um líder, ser um mestre, porque há grande condenação. É claro que há uma grande coroa também, mas há uma grande condenação. Não é que você não queira aspirar à liderança, porque é uma excelente obra, mas você tem que ter o treinamento próprio, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que entender o que ela é, porque senão cai você do cavalo e cai muita gente com você.